Canal Meia-Noite, o seu canal do terror. Boa noite a todos. E agora vamos para o relato de hoje, que é do Sr. Elton. Isso aconteceu com ele na cidade de Maracás, que fica no estado da Bahia. E nessa época, que foi no ano de 2007, o Sr. Elton tinha 39 anos. E tudo começa assim. Eu moro em uma vila rural, bem afastada da cidade. E nesse local há muitas casas humildes. E os moradores desse bairro têm o costume de ter animais de criações nos seus quintais. E a nossa região é cercada de matas a perder de vista, onde essa vegetação na parte da noite é bem escura mesmo. Bom, eu não criava animais de galinheiros e nem porcos, porque eu trabalhava em uma empresa na cidade. Eu não tinha tempo de tomar conta desses tipos de bichos. Mas o meu vizinho tinha uma grande criação de galinhas e porcos no seu quintal de terra. Mas o que ocorreu certa noite é que eu estava assistindo TV, e já era por volta das 2 horas da manhã. Até que eu comecei a ouvir os cachorros do meu vizinho latindo muito. E pensei que dali a pouco esses cães paravam com esse barulho, e tudo ficou em silêncio novamente. No entanto, para minha surpresa, eu comecei a ouvir um barulho de briga na casa do meu vizinho. E ele falava assim: some daqui, some daqui. E depois eu ouvi uns barulhos de pancadas, e os cães deles pareciam que estavam atacando alguma coisa. Então, de curioso, eu fui até a minha janela olhar o que estava acontecendo. E assim eu levei um susto com o que vi, pois tinha um tipo de animal grande e peludo enroscado na residência do meu vizinho. E ele estava batendo nesse bicho com um pedaço de pau. E os seus cães também mordiam esse animal estranho. E esse ser até tentava atacar e brigar, mas aquilo estava enroscado na cerca e não conseguia se soltar. E o que ocorreu em seguida é que essa fera, depois de rugir muito de dor, conseguiu sair daquela cerca de arame farpado. E esse animal saiu atordoado, correndo pelo meio do mato do terreno baldio. Eu estava assustado com o tamanho dessa criatura. Eu fiquei observando para onde ele iria. Mas o estranho é que esse bicho parou e ficou olhando na direção da minha casa. E eu fiquei impressionado foi com os olhos daquela fera, pois eram acesos igual uma luz. E eu percebi também que esse animal não estava conseguindo andar em 4 patas, pois parecia que aquilo tinha machucado uma das pernas da frente, que o dificultava ele de andar. E com isso eu me espantei, porque por causa desse ferimento, aquela criatura se levantou como se fosse um homem, e ficou andando em pé igual uma pessoa, só em 2 pernas. E deu para ver mais ou menos que esse ser tinha uma cabeça quase igual a de um cachorro, e a pelagem desse bicho era escura e falhada. E eu já pensei que aquilo era um lobisomem. E o que aconteceu logo a seguir foi que os cachorros do meu vizinho estavam no mato latindo e procurando essa fera. E o lobisomem, percebendo isso, começou a correr em 2 pernas pela vegetação e sumiu na escuridão. Eu fiquei abismado com o que eu tinha acabado de ver. E nessa madrugada eu nem dormi, pois eu pensava que aquilo ainda poderia estar por perto e acabar vindo na minha casa. E qualquer barulho de cachorro que eu escutava, eu já ficava com o medo lascado. O fato é que amanheceu o dia e o lobisomem não apareceu. E eu acabei indo na casa desse vizinho para conversar com ele e saber se estava tudo bem. Mas chegando na residência dele, nós falamos sobre a criatura. E o meu vizinho me disse que ele ouviu as suas galinhas correndo pelo quintal e os seus cachorros latindo. E ele saiu com um pedaço de pau na mão no meio da madrugada.
E assim ele viu um tipo de animal parecido com um macaco levando a sua galinha na boca. E esse bicho estava passando pelo cercado que tinha em volta do seu terreno. E quando essa fera viu ele, aquilo tentou passar rápido pela cerca de arame farpado. E assim o bicho se enroscou todo por ali e ficou preso naquele cercado. E assim o meu vizinho, que era um homem já meio velho, começou a espancar aquela criatura com um pedaço de pau. E assim que esse senhor me contou tudo isso, eu achei estranho dele não ter percebido que ele era batendo em um lobisomem. E logo eu o alertei que eu tinha visto esse bicho em pé, andando igual um homem, depois que ele fugiu da cerca. O velho ficou meio duvidando disso. Eu alertei ainda que essa criatura poderia ser vingativa e voltar para acertar as contas. Eu perguntei se esse senhor tinha alguma arma de fogo dentro de casa, e ele disse que não. Assim eu avisei para esse meu vizinho arrumar uma, pois as casas da nossa vila ficavam a uma distância de uns 20 metros uma das outras. E muitas das vezes não sabemos quando alguma residência está sofrendo ataques desses. Bom, depois que eu conversei com esse homem, eu voltei para minha casa, e pensando nessa fera na nossa região. Mas foi passando os dias, e a criatura não voltava. Mas mesmo assim, eu sempre dava uma olhada perto da minha casa pelas matas, para ver se esse lobisomem aparecia. E claro, comecei a tomar cuidado em não sair para fora da minha residência na parte da noite. No entanto, foi que certa manhã eu acordei e comecei a andar pelo quintal da minha casa. Logo ouvi o meu vizinho que tinha batido no lobisomem me chamando para olhar alguma coisa. Então eu fui até lá ver o que ele queria. E quando eu cheguei na sua residência, eu vi uma coisa bizarra, pois várias de suas galinhas algum bicho matou na madrugada, e os porcos estavam bem machucados, e um desses quase morrendo. Foi uma destruição total na propriedade desse homem. E o velho dessa vez acreditou em mim no que eu disse, que era um lobisomem, aquela criatura que ele enfrentou no outro dia. E que agora essa fera veio para se vingar da surra que tinha levado. E o meu vizinho não tinha arma de fogo para enfrentar essa criatura, e não pôde fazer nada por causa da sua idade, que era por volta de uns 60 anos. O lobisomem parecia estar com tanta raiva que nem ligava para os cachorros latindo para ele. E esse monstro não quis saber. Entrou no galinheiro e foi lá só para matar a galinha e não comeu nenhuma ave. E o vizinho ficou escondido dentro da casa com a luz apagada, só vendo a maldade desse bicho. Mas a ação desse lobisomem durou só uns 5 minutos. E o velho percebeu que era um lobisomem porque esse bicho fez tudo isso em pé, igual a um homem. Mas depois disso tudo, o velho me disse que agora ele iria fazer algo se a criatura voltasse. Pois dessa vez esse meu vizinho falou que iria comprar uma espingarda. E também que ele iria dar uma carne ou um osso envenenado para o lobisomem se ferrar. Bom, isso seria uma boa ideia se a criatura estivesse rondando a casa e não quisesse ir embora. Mas ficou assim. O velho esperou o lobisomem aparecer outra vez para se vingar com a carne envenenada ou com um tiro de espingarda. Mas a criatura não voltou mais. Parece até que essa fera passou pelo nosso bairro só naqueles dias. Mas eu ainda hoje fico esperto com essas criaturas, pois de repente, quando você menos espera, essa fera te ataca na madrugada. Boa noite. Bem pessoal, obrigado por assistirem o vídeo. E se vocês gostaram do relato, dê um like e se inscrevam.
Canal Meia-Noite, o seu canal do terror. Boa noite a todos. E agora vamos para o relato de hoje, que é do jovem Luciano. E isso aconteceu com ele na cidade de Araucária, que fica no estado do Paraná. E nessa época, que foi no ano de 2011, o jovem Luciano tinha 18 anos. E tudo começa assim. Eu moro em um bairro comum da minha cidade, com muitas casas ao redor. Mas perto dali tem algumas vilas em construções e até alguns sítios ao redor, onde tem também muitas estradas de terra. E nessa época, como eu era jovem, eu estudava em uma escola no centro da cidade, no horário noturno. Eu pegava o ônibus para voltar à minha casa, onde eu chegava bem tarde da noite. Mas certo dia, um amigo meu que estudava comigo e que morava próximo do meu bairro, queria fazer uma troca de jogos de videogame comigo. Então, quando saímos da escola, fomos direto para a casa desse meu colega, para fazer esse rolo. E assim, chegamos na sua residência, que ficava em uma área rural perto do meu bairro. E logo começamos a trocar alguns jogos. Mas depois disso, já tinha passado da meia-noite. E como eu consegui fazer um bom negócio, eu guardei esses jogos na minha bolsa de escola, em que eu levava nas costas. E logo já fui pegando o meu caminho de volta para a minha casa. No entanto, agora eu tinha que voltar para o meu bairro, mas teria que passar por algumas ruas de terra para chegar na minha casa. E eu já andando por aquelas estradas rurais sozinho, eu fiquei meio com medo daqueles matagais, pois em volta era um lugar silencioso e assustador. E apesar de ter postes de luz por ali, a vegetação ao lado era bem escuro naquele horário. Mas depois de caminhar por quase 10 minutos por aquele lugar, eu vi um homem na frente da sua casa. E ele estava olhando na direção de uma mata cheia de árvores que tinha do outro lado da rua. E parecia que esse sujeito estava querendo ver alguma coisa. Bom, eu não liguei muito para isso e continuei andando. Mas enquanto eu ia se aproximando e cheguei a uns 20 metros de distância desse cara, de repente esse homem que estava por ali, observando a escuridão, olhou na minha direção e estalou os olhos de assustado em uma parte de um arbusto que tinha perto de mim. Eu fiquei assustado também com a ação desse sitiante. Eu não sabia o que ele tinha visto. E do nada ele me mandou correr e subir na árvore. E nessa hora eu olhei ao redor e vi um bicho enorme preto andando, escalando, igual quando um animal caça o outro de surpresa. E não esperei aquela fera vir para cima de mim. Eu comecei a correr em direção de uma árvore que tinha próximo. E eu fiquei aterrorizado porque eu ouvia as passadas de corrida daquele animal estranho vindo atrás de mim. E assim que cheguei na árvore, comecei a subir pelo tronco dela rapidamente. Mas logo em seguida, algo segurou os meus pés. Nesse momento, eu fiquei com muito medo de ter sido pego. E olhei para baixo e vi que aquele animal que veio atrás de mim estava em pé, como se fosse um homem, se equilibrando em duas pernas. E essa criatura tentava me empurrar para baixo, e aquilo não me soltava de jeito nenhum. E o que me deixava mais aterrorizado é que os olhos desse animal tinham um brilho forte de luz neles. E esse bicho era estranho, pois o corpo era muito parecido com o de um homem, mas com muitos pelos escuros e falhados. E as pernas desse ser eram grandes e meio tortas. E a cara daquilo era muito parecido com a de um macaco deformado, com dentes para fora da boca. Eu nunca tinha visto algo com essa aparência. Bom,
O fato é que eu estava tentando me livrar dessa criatura, mas aquilo era muito forte e eu não consegui me segurar no tronco por muito tempo. E esse ser conseguiu me derrubar da árvore e caí no chão daquela mata. E quando eu fui tentar me levantar para correr, aquela criatura estava preparada para pular em cima de mim. E foi nessa hora que eu tentei correr, meio ajoelhado e meio agachado. Mas não deu, pois esse monstro mordeu a minha bolsa de estudo que estava nas minhas costas. E eu fiquei pensando que não escaparia de ser despedaçado por essa fera, pois aquilo conseguiu me derrubar pelo chão. E eu só colocava as mãos e braços em volta da minha nuca e cabeça, para não ser mordido ali por essa fera, pois eu estava de bruços nessa hora, caído no chão. E algo que eu reconheci nesse bicho é que esse ser tinha um cheiro de enxofre podre. Mas para minha sorte, do nada eu comecei a ouvir uns latidos perto de mim. E quando eu olhei, vi um cachorro que estava se pegando com aquele bicho. E era uma briga feia. E também um sitiante que eu vi olhando na mata, estava dando várias pauladas nessa fera, que tentava me matar. E só aí, com a ajuda deles, eu consegui escapar. E assim que me levantei, peguei umas pedras no chão e comecei a jogar naquele bicho para expulsá-lo. E esse monstro já estava atordoado com as pauladas que levou do sitiante. E o cão que brigou com ele era um pastor alemão de chácara enorme. Então do nada, aquela criatura se levantou e conseguiu se livrar das mordidas do cão. Só que surpreendentemente, esse animal ficou em pé outra vez, como uma pessoa, equilibrando-se só em duas pernas. E o sitiante falou que aquilo era um lobisomem. Então com isso, esse bicho desistiu de nos atacar e acabou correndo para o mato em quatro patas e fugiu de nós. E para não dar bobeira mais ali na estrada de terra, nós todos fomos correndo para dentro da casa desse sujeito que me salvou. E mesmo nós dentro da residência desse sitiante, ali era um local com cercado de arame farpado e com muitas matas escuras ao redor. E aquela fera era arriscado de aparecer por ali a qualquer hora. Mas tinha um lado bom e um lado ruim nisso tudo. Que o bom era que o cachorro do sitiante era um pastor enorme, bem grandão mesmo. E o lobisomem teria que brigar muito para vencer aquele animal. E o lado ruim é que esse homem não tinha arma nenhuma dentro da sua casa para se defender daquela criatura. Com tudo o que aconteceu, eu fui passando a madrugada na casa desse sujeito. E ele falou para mim que só saiu para fora da sua residência porque esse cheiro de enxofre podre ele sentiu quando viu uma criatura dessas pela primeira vez dentro do sítio do seu pai. E nesse tempo ele era pequeno, e que o monstro tentou entrar à força na casa deles, mas não conseguiu arrombar a porta. Mas o cheiro desse lobisomem é o que ele mais marcou daquele acontecimento. E fora isso, depois de algumas horas, amanheceu o dia, e eu voltei para minha casa. E depois conversei com meu pai e falei tudo o que aconteceu, sobre o caso do lobisomem que me atacou na rua. Mas enfim, no outro dia eu voltei na residência do sitiante que me salvou da fera, e fui ver se estava tudo bem com ele, pois esse homem morava em um lugar cheio de matas. Mas esse sujeito me falou que a criatura não apareceu mais. E mesmo assim, esse sitiante me falou que andou de dia junto com seu cachorro por essas matas depois da aparição do lobisomem. E o que ele viu foi um cara estranho que não era do bairro. E que esse sujeito estava abrindo um buraco no chão com uma pá. E com ele tinha um saco com 2 cachorros mortos que ele iria enterrar. Claro que o sitiante achou estranho,
E esse coveiro de cachorro ficou olhando para ele meio assustado, mas ele fingiu que não viu nada e continuou rondando pelas matas junto com seu cão pastor, para ver se achava alguma pista do lobisomem. No entanto, pelo menos passou-se alguns anos, e até hoje não vi mais essa criatura na minha região. E nunca mais também passei por aquele local de sítio na parte da noite, para voltar no meu bairro, pois eu sei que essas criaturas se escondem por esses locais escuros na madrugada. Boa noite. Bem, pessoal, obrigado por assistir o meu vídeo. E se você gostou do relato, dê um like e se inscreva.